Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo das concentrações de soluções e vamos começar pela fórmula da molaridade. Bora lá! Esse M bonitão aqui representa a molaridade ou concentração molar. Já esse N1 é o número de mols do soluto. E o V é o volume da solução em litros. Bom, a molaridade tem vários nomes. Ela pode ser chamada também de concentração em mols por litro, concentração em quantidade de matéria, enfim. O importante é a gente saber utilizar a fórmula. A unidade dentro do estudo das soluções é algo muito precioso. No caso da molaridade, a unidade será mols por litro, ou molar, ou esse Mzão aqui. Se a gente comparar as fórmulas da concentração comum com a fórmula da molaridade, na fórmula da concentração comum, eu vou ter a massa do soluto aqui em cima dividido pelo volume da solução. Já a fórmula da molaridade, eu tenho o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a diferença está na parte de cima. Na concentração comum, em cima nós temos massa do soluto. Já na molaridade, em cima nós temos número de mols do soluto. Observe que sempre que nós estivermos falando do soluto, usaremos o número 1. Então, M1, massa do soluto. N1, número de mols do soluto. É uma notação e a gente tem que prestar bastante atenção nesse detalhe. A fórmula da molaridade é muito utilizada junto com a fórmula do número de mols. Isso porque esse N1 aqui da molaridade é o mesmo N1 do número de mols. Então, as duas fórmulas, elas costumam ser usadas de maneira conjunta. Anote aí no seu caderno essas duas fórmulas e guarde no seu coração, porque essas duas fórmulas são muito utilizadas nas provas do Enem. Tanto a fórmula da molaridade quanto a fórmula do número de mols. Então, você não pode esquecer delas de jeito nenhum. Existe também essa outra fórmula da molaridade, que na verdade é uma mistura daquelas outras duas fórmulas que eu acabei de mostrar para vocês. Eu particularmente não gosto de usá-la, eu acho desnecessário. Mas você fique ciente da existência dessa fórmula e fique à vontade se você quiser usá-la, tá bom? Então deixa eu explicá-la para o caso de você ter gostado dela. Molaridade é esse M bonitão, é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, tá? Mas eu repito para você, na minha opinião, é uma fórmula desnecessária, mas se você gostou, pode usar, não tem problema nenhum. Vamos agora ao primeiro exemplo de como se utiliza aquelas fórmulas que eu expliquei para você. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que possui 45 gramas desse sal em 400 ml de solução? Dados massas atômicas, a massa do sódio é 23, a massa do iodo 127. Tempo para você fazer. Dá uma pausa aí nesse vídeo e tenta fazer. O primeiro passo para responder esse exemplo é organizar todas as informações que foram dadas. O que foi dado para a gente? O que foi dito para a gente nessa questão? A massa do soluto, M1, é 45 gramas. O volume da solução está em ml, 400 ml, que corresponde a 0,4 litros. Você não pode deixar em ml, você tem que transformar para litro. Como é que transforma? Dividindo por 1000.
a massa molar da questão. Como é o iodeto de sódio, então a gente soma a massa do sódio com a massa do iodo. 127 mais 23 dá 150 gramas por mol. E o que a questão quer? A questão quer a molaridade, por isso que eu coloquei aqui o M bonitão com ponto de interrogação. Então, esses são os dados da questão. Então, a gente tem que organizar para poder saber a fórmula que a gente vai usar. Lembrando que não tem só essas fórmulas, aparecerão outras. Por isso que é importante a gente organizar todo o nosso raciocínio. Conhecemos a fórmula do número de mols, que é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto também. E conhecemos a fórmula da molaridade, que é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Eu estou dizendo para você que nós utilizaremos essas duas fórmulas nesse exemplo, mas no dia da sua prova eu não vou estar lá para dizer quais as fórmulas que você vai usar. Então é bom a gente ter essa organização de informações. Sabendo disso, qual das duas fórmulas eu vou utilizar primeiro? A fórmula do número de mols ou a fórmula da molaridade? Se você ficou com vontade de utilizar a fórmula da molaridade, será que tem como fazer isso? A gente tem o N1? A gente não tem o N1. Então, não dá para utilizar a primeira fórmula da molaridade. Nós vamos ter que utilizar primeiro a fórmula do número de mols. Olha aí que lindo! N1 é igual a massa do soluto dividido pela massa molar. M1 é 45 gramas, então eu coloquei aqui o 45, dividido pela massa molar. Massa molar 150 gramas por mol, coloquei aqui o 150. Então a minha continha ficou 45 dividido por 150, que dá 0,3 mols, porque a gente está trabalhando com o N. No caso, eu esqueci de colocar aqui 1, mas é o número de mols do soluto.